Salve pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no treinamento Mestres do Fluxo. E nesse vídeo aqui, tá? Nessa aula aqui, eu vou mostrar para vocês os melhores filtros e gatilhos, tá? Para vocês estarem operando aí o fluxo de velas de forma mais segura, tá? E mais assertiva. Então vamos aqui para os filtros e gatilhos, tá? Para você que não sabe a diferença do fluxo, dos filtros, tá? E dos gatilhos, os gatilhos servem como confirmação para você entrar na operação e os filtros servem como filtro, tá? Para você fazer a filtragem das boas operações para as ruins operações, tá? Que vai te dar loss. Então serve para você fazer a filtragem aí e melhorar a assertividade, tá? E tentar tirar o loss aí das suas operações. Vamos começar aqui pelos gatilhos, tá? De entrada. Vou começar por esse aqui, ó. Velas com força, tá, pessoal? Você vai estar selecionando apenas velas com força, tá? Para estar fazendo sua operação aí. O que são velas com forças, tá? Velas boas e saudáveis. Velas com força, velas boas e saudáveis são velas com mais corpo, tá? Menos pavio e indicando força tanto compradora como força vendedora. Vou mostrar aqui para vocês aqui nessa tela e já já eu vou para o gráfico e mostro para vocês no gráfico também, tá? Ó. Vamos supor que nós estamos uma tendência aqui de baixa. Deixa eu colocar em tela preta novamente. Nós estamos em uma tendência aqui de baixa, tá? Ó. E formam velas desse tipo aqui. Isso aqui são velas saudáveis, tá, pessoal? Independente se elas têm pavio, tá? Se elas têm pavio, ó. Mas também tem que ser pavio num tamanho normal, tá? Não pode ser um pavio desse tamanho. Se for um pavio desse tamanho aqui, ó, não é saudável, tá? Não é uma vela saudável. Velas saudáveis pode ter pavio sim, mas tem que ser pavios pequeno, tá, pessoal? Não pode ser pavio grande, tá? Pavio grande indica que a vela não é mais saudável, tá? Tem que ser velas dessa aqui, né? Esse aqui também tá. Eu fiz um pouco maior esse pavio aqui, então não pegaria entrada se aparecesse essa vela, tá? Essa aqui eu pegaria, essa aqui e essa aqui. Essa aqui não, porque o pavio tá muito grande, tá? Pavio muito grande aqui pode indicar uma reversão de tendência, tá? Essa aqui também pode indicar reversão de tendência. Velas saudáveis são velas com mais corpo e pouco pavio, tá? Ó. Dar um exemplo aqui para vocês de vela saudável e vela não saudável. Vela saudável, tá? Um tamanho bom, não pode ser muito grande, tá? Ó. Então essa aqui é uma vela saudável e essa daqui não é uma vela saudável, tá, pessoal? Isso aqui não é uma vela saudável. Vela saudável tem que ter um corpo bom, tá? Mas não pode ser muito grande, porque se ela for muito grande, ela vai indicar anomalia, tá, pessoal? Vai indicar que é uma vela de anomalia, ou seja, notícias ou manipulação. Ou notícias ou manipulação. Então você não vai pegar esse tipo de candle, tá? Não vai pegar esse tipo de candle. Já esse tipo de candle aqui é um candle saudável, indicando que tem compradores ou vendedores naquela área, tá? Vela saudável, indicando compradores ou vendedores, tá? Então, essa aqui você pode pegar sim e essa aqui não, tá? Vou mostrar no gráfico agora para vocês uns exemplos aí de velas saudável e não saudável, tá? Vamos lá. Esse tipo de vela aqui, ó, é vela saudável, tá? Esse tipo de vela aqui, ó, é vela saudável, vela saudável, vela saudável. O que é não saudável aqui? Deixa eu mostrar para vocês, ó. Não saudável, não saudável, não saudável, tá? Para pegar fluxo é horrível, não saudável, tá, pessoal? Então, velas saudáveis são esses tipos de vela, tá, ó. Velas indicando força, tá, ó. Sem muito pavio. Se tiver pavio, se o candle for de alta e tiver pavio na parte de baixo, ok. Agora, se o candle for de alta e tiver pavio na parte de cima
igual esse daqui, ó, horrível, tá, ó, pode indicar que possa ter uma reversão ali naquela região. Agora, se o candle for de baixa e tiver pavio na parte de baixa, também, ó, horrível, tá? Agora, se o candle for de baixa e tiver pavio na parte de cima, tá? Então, ok, tá? Tiver pavio muito grande na parte de cima e o candle for de baixa, ok. Se o candle for de alta e tiver pavio na parte de cima, horrível, tá? Então, vocês têm que saber selecionar aí os padrões de candle saudável, tá, pessoal? Ó, padrão de candle saudável, tá? Pavio na parte de baixo, saudável, saudável, tá? Esse aqui eu não posso considerar saudável, tá? Isso aqui pode ser uma anomalia. Olha o tamanho do pavio na parte de cima, então aqui eu não pegaria, tá? Uma entrada. Esse aqui também não é saudável. Esse aqui pode ser sim considerado saudável. Deixa eu mudar aqui, ó. Pode ser considerado saudável, por mais que deu que aqui, se você pegasse o fluxo aqui, você teria tomado loss, né? Por causa dessa vela aí, ele continuou a tendência. Então, é uma vela saudável sim, tá? É uma vela saudável. Isso aqui, ó, horrível, tá? Para você pegar fluxo, ó. Não é saudável, não é saudável. Então, pessoal, vocês têm que saber analisar, tá? Tem que ter tempo de tela aí. Olha isso aqui, ó, um exemplo de várias velas saudáveis. Velas saudáveis e boa. Vela saudável, 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 tá? Esse aqui não é tão saudável, tá? Mas isso aqui pode ser um padrão de pode ser considerado um spin, tá? Ou seja, se esse padrão de candle tiver em tendência, tá? Indica continuação. Se tiver em zonas SNR, indica reversão, tá bom, pessoal? Então, ó, todos esses candles aqui são candles saudáveis, tá? Ó. Esse aqui eu não consideraria tanto, mas se eu tivesse operando, tá? E tivesse nessa tendência aqui, talvez eu pegaria ele sim, por parecer um spin, tá? Então pegaria a continuação da tendência assim. Saudável, tá? Martelo, ó, martelo, saudável, 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 saudável. Então, pessoal, vocês têm que ver o tamanho do candle. Se não for um candle tão absurdo, tá? For candles de um tamanho legal, tá? Indicando força, aí sim você pega, tá? A favor da operação, a favor do fluxo de velas, tá? Você pode sim pegar a favor do fluxo de velas, tá? Ó. Saudável, 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 tá? Esse aqui é um spin, tá? Saudável também. Essa aqui eu não pegaria, tá? Deixa eu ver outra aqui. Não pegaria entrada aqui, não pegaria entrada aqui. Essas duas aqui são velas de anomalia, tá? Então não pegaria entrada nelas aí. E pode indicar velas não saudáveis, tá? Esse candle aqui, ó, também, ó. Eu não pegaria, tá? Entrada nele. Porque pode indicar candle não saudável, tá? Pode ter uma reversão aqui de tendência. Esse aqui é um candle saudável, tá? Esse aqui é um candle saudável, então pegaria operação aí sim. E é isso, pessoal. Vocês têm que identificar candles saudáveis, tá? Velas com força e velas sem força, ok? Então vamos para o segundo ponto aí, que é padrões de candle, tá? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui os três tipos de padrão de candle, tá? O primeiro padrão de candle aqui, ó, é o martelo, tá bom? É o martelo. Vou colocar aqui ele. Já já eu explico como ele funciona, tá? O segundo padrão de candle, pessoal, é o spin, tá? Ó. É o spin. Ele funciona dessa seguinte forma aqui, ó. Tá, ó. Ele fecha dessa forma aqui. E o terceiro padrão de candle, pessoal, é o doji, tá? O terceiro padrão de candle é o doji. E eu vou mostrar para vocês o significado dele, tá bom? Então, esse primeiro padrão de candle aqui, que é o martelo, como ele funciona, tá? Ele funciona da seguinte forma. Quando ele tiver, tá, em uma região SNR, tá? Ele vai servir como candle, tá? Padrão de candle de reversão, tá bom? Quando ele tiver em tendência, ele vai servir como padrão de candle de continuação da tendência, tá? A mesma coisa é o spin, tá? Ó. Deixa eu colocar o nome deles aqui, ó.
para vocês, tá, ó. Martelo, tá? Esse aqui é o martelo. Esse aqui é o spin, tá, ó. Spin top esse daqui, ó. Spin. Spinning. Esse é o nome dele, tá? Spinning top. Esse daqui é o famoso Doji, tá? É o famoso Doji. Então, esse martelo aqui, quando ele está em região SNR, ele serve como padrão de reversão. Quando tiver em tendência, ele serve como continuação da tendência, tá? Tanto ele sendo de alta como de baixa. O spin top é a mesma coisa. Quando tiver em regiões SNR, serve como padrão de reversão. Quando tiver em tendência, tá? Serve como continuação da tendência. E o Doji, pessoal? O Doji é a mesma coisa, só que o Doji tem uma coisa por trás dele. Ele serve como uma confirmação mais forte, tá? De reversão do que esses dois aqui, tá bom? Ele tem a mesma função, tá? Que esses dois, só que ele tem uma força maior. Então, se você vê um Doji, tá? Fechando uma vela, um candle, fechando Doji, uma região SNR, pode ter a certeza que é mais de 90% de chance, tá? De ali ocorrer uma reversão, porque esse padrão de candle aí é muito forte para reversões, tá? Em tendência, ele também serve como continuação da tendência, mas eu indico vocês usar o Doji, tá? Como reversão de tendência. Eu vou mostrar cada um no gráfico aqui agora para vocês, tá bom? Mostrar cada um para vocês aqui no gráfico e provar, tá, que realmente esses padrões funcionam, tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui um gráfico de reversão, tá? Em reversão, ó. Se vocês reparar aqui, eita caramba, deixa eu voltar aqui que eu já tô usando, né, o Point Fix, mas aqui vocês vão conseguir ver meu cursor do mouse aqui, ó. Vocês estão vendo o ponteiro do meu mouse, então dá para ver para onde eu estou apontando, tá? Então, se vocês reparar, nós temos aqui uma região SNR, tá? Que o preço subiu, bateu e logo após caiu. E quem que tá aqui? Quem tá aqui, ó, eu vou usar aqui mesmo, tá? Só para vocês conseguirem ver melhor. Quem que tá aqui nessa região? Nosso queridíssimo Spin Top, tá, pessoal? Olha ele aqui fazendo o seu papel de reversão de tendência, tá? Então, quando ocorre uma reversão, se tiver um martelo, tá? Se tiver tanto um martelo como um spin ou um doji, vai ter reversão naquela região, tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos o nosso spin top numa região SNR fazendo a reversão, tá bom? Notem que ele, ó, o que está mais acima, é o que toca nessa região e é o que faz a reversão, tá, pessoal? Vamos ver se nós conseguimos achar ele aqui em tendência, ó. Tendência. Aqui tem um, mas eu não vou considerar esse porque é muito grande, tá? Então vou buscar outro tipo de padrão aqui para mostrar a vocês, ó. Aqui o que nós temos o nosso famoso martelo fazendo a reversão do gráfico, tá, pessoal? Ó, teve a correção aqui, ó. Ele bateu, ó, e fez a sua reversão do gráfico. Então esses padrões de candle, pessoal, esses três aí são os que mais estão no gráfico, tá? E funciona muito, ó. Olha ele aqui embaixo, ó. Tá, ó. Logo após ele, ó, formou esse fluxo, formou outro martelo aqui, ó, e reverteu a tendência a reverter o gráfico. Ou seja, o martelo, tá? O martelo, o spin e o doji estão em todos os lugares, tá, pessoal? Aqui nós temos um spin, mas tá um pouco feio, né? Tá um pouco mais magro, né? Mas só os pavês, né? E um pouquinho no meio, mas também é um spin, tá? É um spin meio feio, mas é um spin, tá numa região. E o que aconteceu, ó, ele reverteu o gráfico, tá, pessoal? Aqui nós temos o que? O que é que nós temos aqui?
o nosso amigo Spin Top numa região SNR, revertendo o gráfico para alta, tá, ó. Logo após ele aconteceu o que, ó? Uma reversão, tá, ó, e o gráfico continuou a tendência de alta. Então, esses padrões de candle, tá, estão em todos os lugares. Olha aqui o martelo. Cara, é muito incrível como esses padrões de candle funcionam. Olha o martelo aqui, o que é que o martelo fez, ó? Reverteu o gráfico, tá, ó. Bateu aqui novamente, subiu, ó. Formou esse outro spin aqui. Olha a junção desses tipos de candle, pessoal, olha. Nessa região aqui, ó, nós temos outro martelo aqui, ó. Então, pessoal, esses padrões de candle, tá, são os que mais funcionam, tá? São os que mais servem como confirmação para você pegar o fluxo de vela. Aqui nós temos outro tal, outro spin, outro martelo, outro martelo, outro martelo. Pode considerar isso aqui como martelo também, tá? Nessa região aqui o que aconteceu, ó, o preço desabou, tá? Esses padrões de candle estão em todos os lugares e são muito assertivos. Vou buscar outro gráfico aqui para mostrar para vocês, ó. Olha aqui, ó. Região SNR, quem é que tá aqui? Nosso queridíssimo martelo, pessoal. Então, está em todo lugar. Olha aqui o spin fazendo seu papel, tá? De continuação da tendência, tá? Esse aqui é o spin e ele tá em tendência de alta. Logo após ele, o fluxo continuou, tá? Então, se você vê ele, pessoal, é uma confirmação a mais da sua entrada, tá? É uma confirmação a mais. Olha o martelo aqui, ó, fazendo seu papel na tendência de alta, tá, pessoal? Logo após ele, ó, correu aqui o que? Um fluxo de vela, tá? Continuou a tendência de fluxo aí. Então, esses três tipos de padrões de candle, tá? Tanto o martelo, tá? Quanto o spin, quanto o doji, tá? Quanto o doji são os que mais funcionam, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o doji, tá, pessoal? Vou procurar um doji aqui e mostro para vocês ele revertendo uma tendência ou continuando a tendência, tá? E olha aqui, ó. Aqui nós temos uma região SNR, tá, ó. Região SNR, o que temos aqui? Um doji, tá? O que aconteceu aqui, ó? Esse doji reverteu a tendência para baixo, tá, pessoal? Logo após foi rompida, claro, mas ele fez o seu papel, que foi reverter aqui, ó, formar esse mini fluxo aqui de velas, tá? Vou procurar outro. E tá um pouco difícil de achar doji aqui, tá? Porque na Cotex, tá, pessoal? É mais difícil de ter doji, tá bom? Mais difícil de ter doji aqui na Cotex. Aqui, ó. E nós temos outro doji, olha. E nós temos outro doji, ó. Dois doji, na verdade. E ele fez o que? Reverteu a tendência. Aqui nós temos outro, ó. Outro doji. E temos esse spin aqui, ó. Reverteu novamente a tendência. Então, esses tipos de candle em zonas SNR são um perigo para o fluxo de velas, tá? Se você vê esses tipos de candle em regiões SNR, não dê call, tá? Ou put para continuar a tendência, porque esses padrões de candle reverte, tá? Reverte o mercado. Olha aqui, ó, martelo, tá? Reverteu, ó. Teve um fluxo de vela logo após ele. Então, esses padrões de candle aí, em tendência, pessoal, não funciona muito, tá? Não serve muito, em tendência não, em zonas SNR, tá? Não serve muito para você estar dando call ou put, tá? Vocês têm que pegar ele em tendência. Se você pegar ele numa tendência de alta, tá? Aí sim você pode usar ele como continuação da tendência. Mas se você pegar esses padrões de candle, tá? Ó, aqui temos o spin e o martelo invertido. Em zonas SNR, eles indicam que reversão de tendência, tá, pessoal? Então, mostrei para vocês aí todos esses tipos de candle, tá? Eles servem como reversão de tendência. Aqui nós temos um martelo e um doji, tá? Um pouco feios, né? Mas eles fez o papel deles, que é reverter a tendência, tá? Aqui nós temos, ó, pessoal, uma região SNR, tá? Como
linha de tendência de baixa. E o que aconteceu aqui? Deixa eu marcar melhor, mais bonito aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Formou um martelo, formou um doji e formou um spin. O que aconteceu, ó? O mercado caiu, tá? E formou esse martelo um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais gordo aqui e caiu, tá? Outro martelo aqui, ó, caiu, tá? E esse aqui é um padrão de candle de força, tá? Que reverteu também o mercado, ó. O mercado bateu, tocou e caiu. Então, esses padrões de candle estão em quase todas as regiões SNR, tá, pessoal? Indicando a reversão da tendência ali. Nós estamos aqui no gráfico mais presente, né, ó. Formou um martelo aqui, ó. Formou outro martelinho um pouco mais feio, né? E aqui não tem, né? Aqui só tem esse martelo aqui, mas não está aqui em cima. Então, eles sempre estão, esses padrões de candle sempre estão nessas regiões. Aqui nós temos, ó, um doji e aqui pode continuar a tendência, tá? Pode continuar a tendência por causa desse doji aqui. Então, esses são os padrões de candle mais assertivos, tá, pessoal? São os três principais que eu estou mostrando para vocês. Mais para frente vai ter uma aula completa sobre padrões de candle, onde eu vou mostrar todos os tipos de padrão de candle, os mais assertivos, tá? E os melhores para vocês estarem filtrando suas operações, tá bom? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, espaço, qual é o gatilho, tá? De espaço, tá? Espaço em zonas SNRs, tá bom? O espaço, pessoal, entre zonas SNR é o seguinte, tá? Deixa eu colocar em tela preta aqui que eu vou mostrar a teoria para vocês e vou mostrar na prática também. Então, aqui nós temos uma zona SNR, tá? É simples, tá, pessoal? É uma coisa simples que vocês vão pegar mais rápido. Aqui está, ó, em tendência de alta, tá, ó. Tendência de alta. Aí, chegou aqui esse candle, tá? E você vai dar a sua entrada a favor, tá? Dessa zona SNR aqui. O que é que você tem que se atentar, tá? Deve se atentar. Você deve se atentar se tem um espaço, tá? Se tem espaço aqui, ó, para essa sua próxima vela quando você der a entrada, tá? Se tem espaço para essa sua próxima vela aqui, ó, conseguir chegar na região, tá bom? Então, se tiver espaço para sua vela chegar na região, então você pode dar entrada assim. Agora, se tiver a tendência de alta, né? Coloca aqui, ó, tendência de alta. E a vela terminar próxima demais e não tiver, tá? Não tiver tanto espaço assim para sua próxima vela, tá? Chegar lá, tá? Então você vai fazer o que? Cancelar a sua entrada. Esse aí é o filtro sobre espaços em zonas SNRs, tá? Serve como tanto como tendência de alta quanto tendência de baixa, tá? Tem que ter espaço para sua próxima vela chegar na região SNR, tá, pessoal? Vou fazer aqui na de baixa para vocês conseguir entender melhor, tá, ó. Se tiver espaço, tá, ó, vamos supor que você vai dar sua entrada aqui agora, tá, ó. E tem esse espaço, tá, ó. Tem esse espaço aqui para sua vela chegar aqui, aí sim você pode dar a sua entrada tranquilamente, tá? Porque vai ter espaço para sua vela ir buscar a zona, então você pode sim dar sua entrada. Agora se tiver, tá? Se não tiver, na verdade, se não tiver espaço, tá? Para sua próxima vela chegar lá ou tiver pouco espaço, você não vai dar a sua entrada, tá bom, pessoal? Não vai dar a sua entrada porque... Agora vamos lá. Por que você não vai dar a sua entrada? Porque a próxima vela que você vai dar entrada, ela pode bater, tá, ó, e retrair, tá bom? E terminar dessa forma aqui, ó. Então, é um filtro a mais, tá? Para vocês estar fazendo as suas operações. Na verdade, um gatilho a mais. Se tiver espaço, você dá a entrada. Se não tiver espaço, você não dá a sua entrada a favor do objetivo, a favor da zona SNR, tá bom? Então, ela pode bater lá e retrair, tá? Bater e voltar. Então, você só vai dar sua entrada se tiver, sim, espaço para chegar na zona SNR, tá? Para chegar no alvo que você vai dar a sua entrada. Certo, pessoal? Agora vamos para o próximo aí. Pro próximo que é confirmação de 5 segundos, tá? Como funciona a confirmação, tá? Em 5 segundos, tá? Para operações de
1 minuto. Lembrando que vai ter uma aula específica sobre confirmações, tá? Tanto em 5 segundos quanto em 1 minuto, 5 minutos, tá? E tempo maiores. Então, pode ficar tranquilo aí que vai ter sim confirmações, tá? Uma aula completa, mais elaborada sobre confirmações de 5 segundos, ok? Então, vamos aqui para o gráfico que eu vou mostrar para vocês como funciona aí a confirmação em 5 segundos, tá bom? Vamos lá, funciona da seguinte forma, pessoal. Se eu for dar uma entrada de call, tá? Ou de put, o que é que eu vou analisar no tempo de 5 segundos? Eu vou analisar antes da vela que eu vou dar entrada finalizar, tá? Exemplo. Tá rolando essa vela aqui, ó, último segundo, eu vou analisar antes dela terminar e ver se tá tendo confirmações, tá? Em 5 segundos. Se tiver velas de confirmações em 5 segundos, antes de eu dar a minha entrada, aí sim eu faço a minha entrada, tá, pessoal? Se não tiver, é um filtro a mais para você não fazer a sua entrada. Exemplo, se eu fosse dar um put aqui para a próxima vela, tá? Eu teria que analisar em 5 segundos aqui. Se tiver velas, tá? Se tiver velas saudáveis, tá? Velas boas, indicando força vendedora, aí sim eu faço a minha entrada. Exemplo, isso aqui é uma vela saudável, tá? Vela saudável, vela não saudável, tá? Vela saudável, vela saudável, vela saudável, vela não saudável. O que são velas saudável e não saudável em 5 segundos? Velas com muito pavio em 5 segundos não são saudável, tá? Porque indica reversão. Velas muito grandes em 5 segundos não são saudáveis, porque indica reversão, tá? Logo após ela pode ter uma reversão. Então, velas saudáveis são velas com pouco pavio e um pouco de corpo. Não precisa ser muito grande, tá, pessoal? Igual naquela aula que eu ensinei a vocês aí sobre vela de força, tá? Foi a primeira aula aqui que eu mostrei para vocês sobre os gatilhos, né? Que eu mostrei para vocês lá, candle de força, tá? Então, é a mesma coisa em 5 segundos, tá? Você vai observar se as velas estão com força, tá? Ou não. Se a vela é saudável e tem força ou não. Não é saudável esse tipo de vela, tá? Vela saudável é vela desse jeito aqui, ó, tá? Um corpinho bom, tá? Não precisa ser um corpo muito grande, pode ser um corpo desse tamanho assim, pode ter um pouquinho de vela, tá? Só não pode ter muita vela, tá? Se tiver muita vela, você cancela a operação. Então, ó, recapitulando aqui, velas dessa forma aqui, ó, muito grande, você não vai pegar a operação, tá bom? Vela desse tipo, esquece. Velas desse tipo aqui, ó. Você... Não, esse aqui não. Esse aqui tá com muito pavio, tá? Um pavio muito grande, então esquece, não vou marcar. Esse aqui, ó, é uma vela saudável, não tá com muito pavio, tá? Tem um pouquinho de pavio sim, mas não é tanto pavio, tá? Essa vela aqui, a mesma coisa dessa, é saudável sim. Essa aqui é uma vela saudável. Essa aqui não é uma vela saudável, tá? Ó, não é saudável. Essas daqui são... Essa daqui não. Essas daqui, ó, que eu tô marcando, são velas saudáveis, tá bom? Ó, vela saudável, 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 saudável. Essa aqui não é saudável, tá? Então, cabe vocês aí analisar, pessoal, tá? Essa aqui não é saudável. Essa aqui embaixo é saudável. Essa verdinha aqui, ó, pequenininha, é saudável. Então, cabe vocês analisar aí se são velas saudáveis ou não. Velas saudáveis são velas com tamanho ok e pouco pavio. Velas muito grande ou com muito pavio não é saudável, tá, pessoal? Então, é dessa forma que se confirma, tá? Em 5 segundos antes de dar entrada. Agora eu vou dar entrada aqui na prática para mostrar para vocês, tá? Ó, logo após essa vela aqui, eu vou dar entrada na prática para mostrar para vocês como funciona, tá, pessoal? Lembrando, eu não analisei nada, tá? Eu só vou dar entrada aqui de exemplo. Olha, 14 segundos para terminar a vela. Coloca em 5 segundos, tá? Um tempo antes e observa. Se tiver tendo confirmação, tá? Teve confirmação sim, por causa dessa vela aqui que subiu, ó. Essa vela aqui, ó, subiu aqui em cima, tá? Essa vela aqui não é uma vela de confirmação, mas como teve essa tendência toda aqui, ó, atrás, ó, formando velas de confirmação,
tá? Então eu fiz a minha entrada assim. Não é por causa dessa aqui, ó, que eu não vou dar minha entrada, tá? Então eu dei a entrada aí de cal e vamos aguardar finalizar a vela aí, ó. Já formou velas de confirmação de baixa, ó, que são essas duas, mas também formou de alta, tá? Ó. Essa aqui também é outra de alta. E vamos ver aí, tá tendo uma briga de compradores e vendedores. Vamos ver se vai ser vitória ou loss nessa operação aí, tá? Ó. Deu entrada com fluxo de alta aqui, mas eu analisei quase nada, apenas a confirmação de 5 segundos, tá? Ó. Houve esse gap aqui, ó. Esse gap, tá? Deixa eu excluir aqui, ó. Houve esse gap aqui, então as próximas velas podem voltar para cima, tá? Da operação e tivemos loss nessa operação aqui, tá? Tivemos loss. Lembrando que eu não analisei nada, tá, pessoal? Essa aqui é uma entrada baseada apenas em 5 segundos, tá? Eu só dei a entrada e teve mais confirmações de baixa, tá? Do que de alta, ó. Velas saudáveis, ó, de baixa, ó. Isso aqui não foi saudável, tá? O gráfico poderia subir logo após esse candle aqui, tá? Então, são velas saudáveis de baixo, ó. Isso aqui não é tão saudável, tá, ó. Mas essas outras são velas saudáveis de alta, tá? Vou buscar outra entrada aqui, baseada em 5 segundos, tá? Como exemplo, tá, pessoal? Eu não tô dando entrada aqui com várias análises, tá? Eu só tô analisando só em 5 segundos, ó. Teve confirmações de 5 segundos, tá? Se tiver mais uma confirmação de 5 segundos aqui, eu dou a entrada. Não tá tendo mais confirmação de alta, então eu vou com os compradores, tá? Então vamos aguardar aí. Teve confirmação de comprador, duas, três confirmações de comprador e tá tendo a quarta. Então vamos com os compradores aí, vamos ver o final dessa operação. Lembrando que eu tô entrando contra o fluxo aqui, ó. Tô entrando apenas baseado em 5 segundos para vocês aprender como é, tá, pessoal? Não tô dando entrada valendo, tá? Não tô dando entrada analisando completamente o gráfico, é apenas para mostrar a vocês como funciona aí a análise em 5 segundos, tá? E olha lá, pessoal, a vela subindo com as confirmações, ó. Com velas saudáveis, tá? De 5 segundos, ó. Isso aqui tudo são velas saudáveis. Essa aqui não é e essa aqui não é. Então a próxima vela pode ocorrer uma reversão aí de baixa, tá? Essa aqui é saudável também. Essa aqui também é saudável, tá? Então tivemos o IN aí apenas analisando 5 segundos. Vamos ver outra entrada aqui. Se essa terminar, não terminou saudável, tá? Então não vou pegar a operação aí. Pode acontecer a reversão do preço aí e continuar a tendência de baixa, tá? Então é dessa forma que se confirma, tá, pessoal? As operações em 5 segundos. Antes de você dar sua entrada, você coloca em 5 segundos para ter uma confirmação a mais, tá? Para ter uma confirmação melhor sobre a operação. Velas desse tipo não pega, tá? E velas desse tipo aqui, ó, você pega, tá? Esse aqui não. Esse aqui não, porque teve essa retração aqui, então você não pegaria essa, tá? Velas saudáveis são velas desse tipo aqui, ó. Essa aqui não. Isso aqui não, tá? Isso aqui tudo é vela saudável, tá, pessoal? Então, velas grandes, muito grandes, tá? Desse tipo aí que eu marquei aqui na tela, ó. Você não pega. Velas com muito pavio também, você não vai pegar a operação. Ok, pessoal? Essa é a confirmação de 5 segundos. Futuramente vai ter aí nas próximas aulas, vai ter aí uma aula completa só sobre confirmações, tá? Então vamos para a próxima, ou para o próximo gatilho de entrada aí, que vai ser segunda, terceira e quarta velas de M5, tá bom? Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui como funciona, tá? Isso de você só poder operar na segunda, na terceira e na quarta vela de M5 e nunca na primeira nem na última, tá bom? Você só vai estar pegando operações, tá? Na segunda, terceira e quarta vela de M5 e nunca na primeira nem na última. Por quê? Porque todas as velas de M5, tá, pessoal, tendem a retrair no final dela. Ou seja, na última vela, tá? Na última vela de M1 para M5, ela sempre tende a retrair. Vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo na prática, tá? Ó, na tela aqui, ó. Aqui tem uma vela
de M5, tá? Dentro dessa vela de M5, nós temos 5 velas de 1 minuto, tá bom? Ó, 5 velas de 1 minuto, certo? Certo. Dentro de uma vela de 5 minutos, temos... Deixa eu colocar aqui, minutos. Dentro de uma vela de 5 minutos, nós temos, tá? 5 velas de 1 minuto, tá? Então, essas 5 velas de 1 minuto, você só vai poder estar pegando, tá? Só vai poder estar operando na segunda, tá? Que é essa, na terceira e na quarta, tá? Você só vai poder estar operando uma dessas 3 velas aqui, na segunda, na terceira e na quarta. Você nunca vai pegar a operação na quinta vela, tá? Porque você nunca vai pegar a operação na quinta vela? Porque a quinta vela, pessoal, sempre tende a retrair, tá? A quinta vela sempre tende a retrair. E a primeira vela sempre tende a romper tudo que tiver pela frente. A primeira tende a romper e a última, né, que é a quinta, sempre tende a retrair. Tá bom, pessoal? Mostrar aqui para vocês, ó. Todas as velas, tá? Todas as velas de M5 tem pavio, tá? Não tem exceção de nenhuma. Todas as velas de M5 tem pavio. E esses pavios aqui, pessoal, em M1 são reversões, tá bom, ó? Esses pavios em M1 são reversões, tá vendo, ó? São reversões, reversões, reversões. Então, também são retrações, tá, ó? Também são retrações. Então, o que eu digo para vocês é: nunca pegue, tá, a primeira vela de M5 e nem a última vela de M5, tá? De M5 para M1, né? Caso você for operar, tá? Caso você for operar em M1, você vai ter que prestar atenção aqui, ó. Nesse reloginho aqui, tá, pessoal? Você vai ter que observar somente os minutos, tá bom? Ó, somente os minutos. Se aqui tá em 43, eu ainda posso pegar a próxima vela de M1, tá? Se tivesse em 44, eu já não poderia mais pegar, porque está na última vela de M5 e ela sempre tende a retrair. Então, se eu for pegar um fluxo na última vela de M5, ela vai retrair, tá? E vai te dar o loss. Se você for pegar o fluxo na primeira vela de M5, ela pode te trollar, tá? Pode descer, pode reverter do nada, porque é uma vela de anomalia, como chamamos, né? Então nunca pega a primeira vela de M5, tá? E nem a última, tá? Nem a última. De M5 para M1, né? Que eu falo. Dentro de uma vela, dentro de cada vela dessa aqui de M5, tá? Tem 5 velas de M1. Olha aqui, pessoal, na prática, mostrando para vocês, ó. Última vela, ó, sempre tende a retrair, tá, pessoal? Sempre tende a trollar, sempre tende a retrair. Aqui, ó, reversão, ó, reversão. Sempre tende a retrair em M5 e acontecer a reversão em M1. Então, presta atenção aí, pessoal. Toma bastante cuidado com isso. Como você vai saber se é a última vela ou não? Aqui, ó, pessoal, presta atenção no relógio aqui, ó. Principalmente nos minutos, tá, ó? Principalmente nesses minutos aí, que ele que indica o tempo, tá? Se ali vai para 45, vai nascer a próxima vela de M5, né? Porque vai de 45 até 50. Aí depois de 50 vai nascer outra de M5 que vai até 55 e assim sucessivamente, tá, pessoal? Então, presta bastante atenção. Se começar um tempo, tá? Exemplo, 10 horas em ponto, tá? Vamos dar um exemplo que é 10 horas em ponto. 10 horas em ponto, abrir uma nova vela de M5, tá? Então você não vai pegar no primeiro minuto, você só vai pegar a partir do segundo, tá? A partir da segunda vela você pega as suas entradas, seja de fluxo ou qualquer outra coisa, tá? Pega a sua entrada somente no segundo, terceiro e quarto candle de M5, tá? Nunca no último nem no primeiro, nem no primeiro e nem no último. Tá bom, pessoal? Essa aqui é a aula sobre os tempos, tá? Sobre esse segredo aí que de M5 para M1. Você só vai poder pegar as operações, nunca vai pegar na primeira nem na última, certo, pessoal? Eu espero ter sido claro, né, nas minhas explicações aqui para vocês. Se tiver dúvida, pode chamar no suporte que eu explico melhor, tá? Dou um suporte melhor para vocês. Então, pessoal, agora nós vamos para os filtros das operações, tá?
o que significa os filtros? Os filtros servem, tá, pessoal, para vocês filtrar as entradas de vocês para estar evitando loss, tá bom, pessoal? Para estar evitando o máximo de loss possível, ok? Então nós vamos agora ver o filtro, tá? Que é o velas com pavio, tá? O que é velas? O que significa o filtro de velas com pavio, pessoal? Você não vai entrar, tá, em operações que no fluxo, tá? No fluxo de velas que deixem pavios, tá, pessoal? Por quê? Porque pavios de vela indica que ali tá próximo da zona SNR, tá? Indica que ali pode ter uma reversão. Se vocês observar aqui, ó, pessoal, ó, teve aqui um spin, tá? Aí teve essa vela de força, outra vela de força, e a partir dessa vela aqui, tá? A partir dessa vela aqui, ó, ela já deixou pavio, indicando que aqui está próximo da zona SNR, tá? Ó, aqui a zona SNR, tá? Ela já deixou pavio, a próxima deixou pavio, essa aqui também deixou pavio. E o que aconteceu nas próximas velas, ó, a reversão. Então, pessoal, velas com pavios é um filtro para você não tá pegando operação de fluxo de velas, entendeu? Você tá num fluxo de velas, tá notando um fluxo de vela igual esse aqui, ó. A partir do momento que a vela estiver deixando muito pavio, tá? Eu digo todas as velas, tá? Todas as velas anteriores estiverem deixando pavio, você ignora esse fluxo, tá? Você corta esse fluxo. Porque não vai funcionar fluxo de velas ali. Pode até funcionar, mas está perto de haver ali uma reversão de tendência, entendeu? Ó, olha o tamanho desse pavio. Olha, tem pavio aqui, mini pavio aqui, tem pavio aqui também, tem pavio aqui também. Então, essas velas já está mostrando, tá? Já está indicando que ali pode ter sim uma reversão, tá? Pode ter sim uma zona SNR ali. Então, essa deixou pavio, essa aqui deixou pavio, essa aqui também é provável de deixar pavio, tá? Então, você tem que ter o feeling, tá? Tem que ter o tempo de tela e determinar que quando tiver tendo muitos pavios, tá? E tiver próximo de uma zona SNR, você não vai pegar, tá? Você não vai pegar o fluxo de velas. Olha o tamanho desse pavio aqui, cara. Isso aqui tá indicando que provavelmente as próximas velas, tá? Pode ter uma reversão, pode ter uma tendência de baixa aí, continuar a tendência aqui de baixa, tá? Ó. Se você reparar que tá formando, ó, topos menores que o outro, tá? Aí houve esse rompimento aqui, tá? Ó. Houve esse rompimento aqui e veio buscar novamente esse topo aqui, ó. Depois que buscou esse topo, essa tendência aqui caiu novamente, indicando o quê? Que a força maior desse gráfico aqui, tá? Está de baixa, entendeu? Então aqui o que pode acontecer aqui? Pode acontecer uma reversão, entendeu, pessoal? Olha, teve pavio, ó, e tá tendo uma vela vermelha. Pode ser que a partir dessa vela vermelha aqui o mercado caia, entendeu? Então, pavios de vela, pessoal, indica reversão de tendência, tá? Indica que ali tem uma zona SNR forte e o mercado pode reverter a partir dali. Se você estiver pegando um fluxo de velas, estiver observando um fluxo de velas para dar entrada, e aparecer pavio, você já vai ficar o quê? Você já vai ligar um alerta na sua mente, tá? E entender que ali pode ter uma zona SNR, tá? Forte e não vai pegar mais entradas ali, vai buscar outro gráfico, outro tipo de fluxo de velas, tá? Com corpo e com gatilhos melhores para você estar fazendo suas entradas, tá? Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó, o outro filtro que é o movimento retração, tá? Sempre que acontecer esse movimento de vela, você não vai entrar na operação, tá? Vou mostrar para vocês aqui o que é o movimento retração e por que você não deve pegar, tá, a vela se ela fizer esse movimento, tá bom? Vamos supor que aqui nós temos, tá, uma região SNR. Aqui nós temos um fluxo de velas, tá, se formando, ó. Fluxo de velas, tal, tá subindo. Aí tá próximo do alvo dela aqui, que é essa região SNR, tá, pessoal? E você vai fazer a entrada logo após essa vela aqui, tá? Depende de como essa vela vai terminar, você vai fazer a entrada logo após ela, tá bom? Então, se essa vela aqui, que é a antes, tá?
é antes de você dar sua entrada, até anterior da sua entrada, se ela já tiver demonstrando retração, tá? O que é demonstrar retração? É a vela subir, descer, retrair, subir, descer, retrair. Se ela tiver dessa forma aqui, você não vai pegar a próxima vela, tá, pessoal? Você não vai pegar se ela tiver desse jeito aqui. Ela estica e a retrai, estica, retrai, a estica um pouquinho, retrai e vai sempre deixando o pavio, tá? Se ela tiver nesse movimento aqui, não pode ser até não ter chegado nessa região, tá, pessoal? Mas só de ela estar assim, ó, nesse movimento, você não vai pegar a entrada, tá? Você não vai pegar a próxima entrada, porque essa vela pode bater aqui, ó, e fechar dessa forma, tá, pessoal? Pode fechar dessa forma, então você não vai pegar a sua entrada para a próxima vela, caso essa vela esteja dessa forma, tá, ó? Subindo e retraindo. Se ela tiver dessa forma, você não vai pegar a sua entrada de continuação de tendência, tá? Continuação do fluxo ali. Você não vai pegar a sua entrada, tá, pessoal? Você só vai pegar a sua entrada, tá? Caso essa vela reaja dessa maneira aqui, tá? Se ela reagir dessa forma aqui, ó, tá? Ó, ela subir, ela fica aqui um pouco, tá? Ela pode retrair bem devagarzinho e ficar assim e fechar, tá? E fechar completa com pouco pavio, aí sim você pode fazer a sua entrada, tá? Na próxima vela para continuar o fluxo, ok? Aí sim você pode fazer a sua entrada seguindo o fluxo, tá, pessoal? Mas se a vela demonstrar retração, se ela tiver nesse movimento de demonstrar retração, você não vai entrar para fluxo de velas, tá? Esse é mais um filtro aí para vocês. Mais um filtro que eu vou mostrar aqui para vocês é perto demais da zona SNR, tá, pessoal? Você vai ter que se atentar se as velas, tá, que você vai pegar o fluxo, estão perto demais da zona SNR ou não, entendeu? Então você só vai pegar a operação de fluxo de velas ali se a vela não tiver perto demais da zona SNR, tá? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo do porquê eu acredito nisso, né? Que eu coloquei aqui para vocês como filtro, tá? Vamos supor que aqui nós temos uma zona SNR, tá? Serve tanto de alta quanto de baixa, tá, pessoal? Pode acontecer tanto de alta quanto de baixa. O exemplo aqui eu vou dar de alta, mas tanto faz, tá? Tanto faz. Então vamos supor aqui, pessoal, que nós estamos em uma tendência de alta, tá? Estamos em uma tendência de alta aqui, tá formando um fluxo de velas, ok? Pode ser logo após uma reversão, tá? Pode ser após um throwback, pullback, tá? Reversão, rompimento, o que for. É menos rompimento, né? Porque rompimento você vai operar depois que romper, ok? Então, pullback, throwback, pullback, throwback, reversão também, né? Porque vai buscar o próximo alvo, a próxima zona ali. Então, vamos supor que aqui nós estamos em uma tendência de alta, certo? Pronto. Você só vai pegar a operação, tá? Se tiver um espaço, tá? Da sua vela anterior para a zona, tá? Lembrando, a vela anterior é sempre a vela anterior que você vai dar a sua entrada. Exemplo, essa aqui é a vela anterior e você daria a sua entrada nessa próxima vela aqui, certo, pessoal? Então a vela anterior é sempre a vela antes de você dar a sua entrada, ok? Então, ó, você daria a sua entrada aqui. O que acontece? Você só vai dar a sua entrada se tiver um espaço, tá? Da sua vela anterior para a zona SNR, tá? Se tiver colado demais, tá? A sua vela ali tiver próxima demais da zona SNR, você vai descartar a entrada, ok? Você só vai dar entrada se tiver longe da zona SNR, tá bom? Então, ó, estamos aqui em tendência de alta, tá bom? E você vai dar entrada aqui na próxima, tá? Na próxima vela você vai dar entrada, certo? Errado. Você não vai dar sua entrada na próxima vela aqui para continuar o fluxo, porque você não tem espaço para a próxima vela se encaixar, tá? Vamos imaginar que é tipo um Lego, tá, pessoal? Você só vai dar sua entrada se
o espaço entre a zona SNR para a sua vela anterior for um pouco grande, tá? Tiver espaço ali para sua próxima vela, a vela que você vai dar entrada, se encaixar nessa região. Então você só daria entrada aqui, ó, se tivesse um espaço, tá? Para sua vela se encaixar. Como não tem, você descarta a entrada, tá, pessoal? Tem que ter uma região, tá? O nome dessa região de espaço se chama gap, tá? Se chama gap. Não é o mesmo tipo de gap que a vela nasce com espaço para cima ou para baixo, tá? Esse tipo de gap aqui, que é denominado gap, é o espaço, tá? Entre a sua vela anterior, a vela que você vai dar entrada, para a sua região SNR, tá? Tanto de suporte quanto de resistência, entendeu? Então o nome desse espaço aqui, ó, é gap, tá? Gap. É o nome do espaço entre a sua vela anterior para a zona SNR. Então se chama gap, tá? Você só vai dar entrada se tiver espaço, tá? Para sua vela se alocar, se encaixar, tá bom? Se não tiver espaço, você cancela a sua entrada, tá, pessoal? Então, é mais um filtro aí que eu deixo para vocês, tá? Você só vai dar entrada se tiver espaço para sua vela se encaixar, tá bom? Se buscar lá o alvo, tá? Tem que ter um espaço grande para sua vela poder ir buscar o alvo, tá? Ó. Tem que ter espaço para a vela poder ir buscar o alvo, certo, pessoal? Então, esse é mais um filtro, tá? Tem que ter espaço entre a zona SNR, tá? Entre a linha ali que você vai marcar para a sua vela que você vai dar entrada. Para essa sua vela que você vai dar entrada, tá bom? Ó. Para essa sua vela que você vai dar entrada, encaixar ali e ter espaço para poder ir buscar a região, tá, pessoal? Então é isso aí, é mais um filtro para vocês. O próximo filtro aqui, pessoal, é a primeira e a quinta vela de M5, tá? Você nunca vai entrar nem na primeira, tá? Nem na quinta vela de M5, tá certo? Por que você não vai entrar na primeira e na quinta vela de M5? Porque a primeira vela de M5 sempre trola, tá? Você não vai saber certamente, tá? Com uma probabilidade maior a direção que o gráfico vai. E a quinta vela, tá? De M5 sempre tende a retrair, tá? Ela sempre vai ser o pavio da vela de M5. Então, para fluxo, você não vai entrar com a primeira vela de M5 e nem com a quinta, tá? Que é a última, tá? Se você vir aqui, ó, em M5, se vocês reparar, tá? Se vocês reparar aqui em M5, ó, todas as velas de M5 sempre deixam pavios, tá, pessoal? Deixa eu colocar branco aqui para marcar melhor na tela, ó. Todas as velas de M5 deixam pavio, tá? E esses pavios de M5 são velas de M1 que revertem, entendeu? Então você nunca vai pegar a operação, tá? Na primeira e nem na última vela de M5. Primeiro que a primeira vela, né? A primeira vela de M5 sempre é descoordenada, tá? Sempre é louca. Você nunca vai saber com assertividade maior a direção dela. E a última sempre tende a retrair. Então você nunca vai pegar, tá? Operação para a primeira e última vela de M5, tá, pessoal? Porque ela sempre tende a retrair. A última sempre tende a retrair e a primeira sempre tende a ter uma descoordenação, tá? Você nunca sabe para qual lado ela vai. Então, para melhorar a assertividade aí, esse é mais um filtro, tá? Nunca peguem operações na primeira vela e nem na última vela de M5, tá bom? Outro filtro que eu quero mostrar para vocês aqui, pessoal, é não pegar, tá? Entradas com gap, tá bom? Não pegar entradas com gap. Por que você não vai pegar com gap? Porque gap é anomalia, tá, pessoal? Se a vela... E também tem uma estratégia por trás do gap, tá? Só que eu não uso, tá? O meu operacional é fluxo de velas. Eu não vou ficar pegando gap e essas análises loucas que as pessoas operam. Mas por trás do gap, né? Como muitas pessoas falam aí no mercado, quando nasce com gap para cima, tá? Indica que a vela vai descer. E quando nasce com gap para baixo, indica que a vela vai subir.
E eu não sei se desce ou se sobe, tá? Que eu não opero isso, eu opero fluxo de velas, que é o meu operacional principal. Então, pessoal, eu digo para vocês, não peguem, tá, entradas quando acontecer o gap. A não ser que você já tenha pegado a entrada, né? Você não viu que pegou até antes, né? E aconteceu o gap ali. Aí tudo bem, deixa a entrada rolar, se der win, beleza, se der loss, faz parte, tá? Então, mas se você puder evitar, tá? Se você vê o gap acontecendo antes de dar a sua entrada, não pegue entradas com gap, tá? Gap é anomalia, você não sabe ao certo para qual lado o mercado vai, então não peguem entradas com gap, tá? O que são gaps? Gaps são esse tipo de erros que acontece aqui no gráfico. É quando traders, né, entram com muita força no mercado e acontecem esses espaços aqui entre as velas, ó, entre as velas, entendeu? Então você não vai pegar entradas desse tipo aqui, ó. Muitos dizem que quando acontece o gap de baixa, a vela sobe, né? E olha o que aconteceu aqui, ó. Já imaginou se você tivesse pegado um call aqui? Teria levado loss, cara. Então, não pegue entradas com gap, tá bom? Não pegue entradas com gap, ó. Gap, teve um gapzinho ali também. Então não peguem entradas com esse tipo de anomalia, ó. Tá? Teve um gap de alta nessa vela aqui, ó, mas ela subiu em vez de descer, como as pessoas dizem aí. Então não peguem esses tipos de entrada, tá? Com gap. Apareceu o gap, já descarta na hora a entrada, procura outro gráfico com mais calma, com outra análise e faça a sua entrada, mas não pegue entradas com gap, tá, pessoal? Dessa forma aí que eu falo, que eu explico para vocês mais um filtro, tá? Finalizando aqui, tá? A aula sobre filtros e gatilhos. Mostrei para vocês aí todos os filtros, tá? Todos os filtros e todos os gatilhos, tá? Que eu utilizo, tá? Para estar operando aí o fluxo de velas, tá, pessoal? Então é isso, vamos para a próxima aula aí, que as próximas aulas também estão muito boas para vocês. Anotem, tá? Pratique, estude mais ainda. Veja e reveja essa aula quando você quiser. E é isso, pessoal. Vamos para as próximas aulas aí. Tamo junto.